Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Lopes, esse é o canal Desvendando Original, onde a gente estuda na terça-feira grego e hebraico e na quinta-feira nós estudamos final dos tempos, novas tecnologias e por aí vai. Como hoje é terça, hoje é dia de hebraico e hoje eu queria falar com vocês sobre o segredo. Qual o segredo, Daniel? As chaves dos céus. Aí você fala, que palhaçada é essa? Pessoal, tradução é um negócio muito legal, né? Muito interessante, né? A tradução você pula de uma língua para outra, mas é óbvio que isso aí passa por uma decodificação. Lembrando aqui, fazendo uma pequena metáfora com um dos expoentes da linha de estudos chamada Estudos Culturais, que é o jamaicano radicado em Birmingham, na Inglaterra, Stuart Hall. Stuart Hall tem um livro dele que é uma coletânea de artigos chamado Da Diáspora. Esse livro foi reunido e organizado pela minha professora na área de antropologia, quando eu estudei na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi minha professora na área de antropologia, a Liv Sovic, que é uma americana que mora aqui no Brasil, dá aula na UFRJ na Escola de Comunicação e estudou na Universidade de Yale, tem um currículo muito bem fundamentado. Ela organizou esse livro chamado Da Diáspora, e nesse livro da Diáspora existe um artigo chamado Codificação e Decodificação. Ele vai falar sobre as informações que saem na televisão e ele vai dizer que o jornalista ele apura a informação, né, o fato, constrói uma notícia, ou seja, quando ele constrói a notícia, ele codifica essa mensagem e essa mensagem é codificada para passar na televisão e quando as pessoas assistirem essa mensagem, a mensagem será decodificada, tá certo? É mais ou menos um sistema quase computacional, né? De entrada da informação, computação da informação e saída, né? Isso lembra um pouquinho aquela ideia de codec, né? Dos computadores, né? Codec é codificação, decodificação, ou a ideia do computador também da memória BIOS, né? BIOS é vida em grego, mas na verdade ali é uma sigla de Basic Input and Output System. O que significa isso? Sistema básico de entrada e saída, que organiza o que está sendo computado, né? Lembrando a vocês que quem criou a ideia, esse nome computador, né, computação, foi o Alan Turing, que foi aluno do Alonzo Church, né? Alonzo Church foi o seu orientador de doutorado. E o Alonzo Church criou o cálculo lambda, que é exatamente isso. O cálculo lambda prevê a ideia de uma informação entrando, sendo codificada e depois saindo. E o Alonzo Church usou o Alonzo Church criou essa ideia do cálculo lambda e depois o Alan Turing, que foi seu orientando no doutorado, ele adaptou isso para o conceito de computação e depois para a máquina de Turing, né, que deu origem ao computador. E aí, pessoal, na máquina de Turing, então, tem a computação dos dados e ele escreveu dois artigos no início do século XX, na revista Mind, que é uma das revistas mais importantes de filosofia analítica, e ele escreveu What is Decidable, o primeiro artigo, muito importante, onde ele reflete, dentro da filosofia analítica, que é a filosofia da linguagem e da lógica, ele reflete sobre o que é decidível. E dentro desse trabalho, ele evoluindo nesse trabalho, ele escreveu depois um outro artigo chamado What is Computable? O que é computável? Primeiro ele fez o que é decidível e depois o que é computável. Então a tradução ela funciona quase que num sistema de cálculo lambda, né? Você entra com a informação, codifica a informação e sai, né? Assim como Stuart Hall fala sobre codificação e decodificação. Então, traduzir é decodificar. E os italianos, né, antigos, eles tinham um preceito, né, uma ideia que eles falavam assim que tradutore traditore, né? O tradutor é um traidor, porque ele sempre perverte, né, o texto. Eu não vou dizer que ele perverte, mas é impossível você traduzir um texto maquinalmente, né? Um robô aqui que não tem influência cultural, não tem opinião, não tem visão de mundo, não tem preferência, não tem gosto, não tem afeições, é impossível. Então sempre o tradutor ele expressa um pouco da sua individualidade na tradução. Pensando em tradução, um dos maiores, né, expoentes da linguística no Brasil, que é o Haroldo de Campos, né? O Haroldo de Campos ele fez uma transcrição do Gênesis. Eu vou deixar até o link de um PDF que traz esse estudo para vocês. Eu estou com ele aqui no computador.
E depois de muitos anos estudando hebraico, né? Eu sei quem conhece a minha história, né? Eu estudei hebraico na Sinagoga ARI, Associação Religiosa Israelense, lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. E depois estudei hebraico com o Edson Santos, que é um dos maiores professores de hebraico dentro dos seminários de teologia protestante. Estudei na UMESP, na Universidade Metodista de São Paulo. E depois de muitos anos refletindo, né, sobre a tradução do Gênesis, e aí eu cheguei a essa tradução do Haroldo de Campos. E ele traduziu o Gênesis, em vez de no princípio criou Deus os céus e a terra, ele traduziu assim: e no começar, Deus criando. No começar, Deus criando. O fogo, água, tudo junto. Fogo, água e a terra. Aí eu falei, caramba, ele traduziu o céu como fogo, água, né? Aí eu, caramba, céu é shmaim, né? É uma palavra que está no plural, porque em hebraico quando tem im no final é porque é plural, ou ot, né? Av é pai, avot são os pais. E im também dá essa... Rai é vida, né? Raim são as vidas, né? Então, inclusive, a expressão na Bíblia árvore da vida, né? Que é Etz Haim, teria que ser árvore das vidas, né? Mas a gente fala árvore da vida, não sei porquê, né? El é Deus, Elohim seriam os deuses, né? A tradução certa seria o plural, deuses, né? Então, Shemaim é a palavra céu. Aí eu fiquei pensando, por que Haroldo de Campos traduziu Shemaim, que é céu, por fogo, água? Aí é muito simples, né? É muito simples, porque, para quem conhece um pouquinho, você sabe que a palavra Esh é fogo e Maim é água. Então, ele optou por traduzir, em vez de céus, Shemaim, traduziu Eshmaim, fogo, água. Aí eu fiquei pensando, né? A questão espiritual por trás disso, ele não teve esse domínio, né? Mas eu fiquei pensando, caramba, isso é extremamente interessante, você pensar em céu como fogo e água, né? Por quê? Porque lá no Novo Testamento, Jesus, quando ele vai conversar com Nicodemos, ele chega para Nicodemos e fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aquele que não nascer da água e do espírito não herdará o reino de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Eu falei, caramba, olha só que interessante. Jesus disse para Nicodemos que para ele herdar o reino dos céus, ele teria que nascer da água e do espírito. Nós sabemos que a água representa a palavra e o espírito é representado pelo fogo, né? Como Jesus falou, eu vos batizo com água, mas virá... O João Batista, perdão, falou, eu vos batizo com água, mas virá um após mim que é maior do que eu não sou digno de desatar os cadarços das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, né? Então João falou, eu batizo com água, mas Jesus vai batizar com o Espírito e com fogo. Então, olha que interessante, Jesus chega para Nicodemos e fala, Nicodemos, para você ter acesso aos céus, Shemaim, o reino dos céus, reino em hebraico é Malkut, para você ter acesso a esse Malkut dos céus, o reino dos céus, você... É interessante, né, que em hebraico Melech é rei e Malkut é o reino, né? Então, o que significa isso? Jesus diz para Nicodemos, para você herdar o reino dos céus, você tem que ter a água e o fogo. Para você acessar o reino dos céus, você tem que ter a chave para entrar no reino dos céus, que é o quê? O fogo e a água. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Aquele que não nascer da água e do espírito, ou seja, da água e do fogo, não vai herdar o reino de Deus. E aí, lendo Haroldo de Campos, você percebe que a palavra céus em hebraico, shemaim, ela pode ser interpretada como eshmaim, fogo, água. Aí você fala, caramba, será que o fogo e a água compõem a chave do reino dos céus? É isso? Será que era isso que Jesus estava falando? Que assim como os céus, a essência dos céus é fogo e água, se um cristão se transformar a sua essência de carne, que é basar em hebraico, transformar de basar para esh e maim, para água e fogo, será que se ele fizer isso, ele assume a essência do céu e entra no céu? Será que a essência do céu é fogo e água? E aí quando o cristão transforma a sua essência de carnalidade para fogo e água, ele tem a mesma essência do céu e pode
entrar nos céus, como naquela parábola das bodas, quando Jesus fala das vestes adequadas? Será que é isso? Será que o fogo e a água compõem a chave do reino dos céus? Para você entrar no reino dos céus, que é fogo e água, você tem que transformar a sua essência para fogo e água? Será que é isso? Fica a reflexão aí, tá bom, galera? Um abraço para vocês. Clica aqui embaixo para você se inscrever no canal, examine todas as coisas que tem que é bom. Veja se a sua inscrição está ativa, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ajude essa mensagem a ser espalhada. Para você entrar no reino dos céus, você tem que ter a essência dos céus, o fogo e a água. Forte abraço, fiquem com Deus. Valeu!